graça, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, e lhe pedimos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, Pai. Que o Senhor toque em cada vida, que o Teu Espírito Santo possa tornar essa palavra viva nos nossos corações. Meu Deus, que não seja algo apenas para o nosso intelecto, mas que seja o alimento que o nosso espírito precisa, Pai, e que possamos sair da Tua casa hoje alimentados do Senhor, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Então, semana passada, a gente começou a estudar esse texto, falei que seria uma série de mensagens, né, em cima dessa parábola que Jesus contou, do filho pródigo, com foco com relação aos relacionamentos. Então, de uma maneira muito breve, só recapitular aquilo que a gente viu semana passada. Eu falava, e aí até depois, esse é o título que eu acabei dando à mensagem, que é Descontentamento, uma armadilha silenciosa. Né? E eu explicava como esse filho, a gente já vai ler o texto, para caso você não conheça, mas como esse filho começou de alguma maneira a alimentar um descontentamento com relação ao pai. Provavelmente com a forma com que o pai administrava os bens da família, e chega um momento que ele vai lá, sem ter o direito para isso, mas diz: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, a partir de hoje quem vai administrar sou eu. E o pai vai lá e reparte entre os irmãos: ó, essa parte cabe a você, então está aqui, você vai administrar, e essa parte cabe a você, para o outro filho. Agora, aquele descontentamento continuou crescendo a ponto da Bíblia registrar assim: poucos dias depois, juntando tudo que tinha, foi para uma terra longínqua. Eu até explicava que terra era essa. A Bíblia nem menciona porque não é importante. Me parece que nem para o filho não era importante. A única coisa importante é que fosse o mais longe possível do pai. E eu falava sobre isso, como o descontentamento vai destruindo, corrompendo os relacionamentos, afastando então até mesmo as pessoas entre elas, entre si, né, e destruindo os relacionamentos. Depois eu fazia uma abordagem como isso, muitas vezes acontece com relação também a Deus. Se nós não tomarmos cuidado, né, nós podemos alimentar um descontentamento para com Deus, que isso vai destruir o nosso relacionamento com Ele, a ponto de acontecer como aquele filho pródigo fez. Ah, não, quer saber? Eu vou embora, eu vou para longe. Amém? Então nós tratávamos sobre isso. E hoje eu quero continuar vendo com vocês um pouquinho mais. Então vamos lá, a gente vai começar no 11, que a gente vai estudar tá um pouquinho mais para frente, mas vamos começar desde o 11 para entender aqui tudo. Diz assim, ó: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14, daqui para frente a matéria 9, então peço a sua atenção. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o que acontecia? E ninguém lhe dava nada. Amém? Eu lembro, pessoal, que desde criança, desde muito pequenininho, eu ouvia essa história, às vezes até lá, né,
na escolinha lá das crianças, né? No meu tempo era Escola Bíblica Dominical, né? A denominação que os meus pais frequentavam. E desde criança eu ouvia essa história e sempre era batido um ponto, né? De tal forma eu ouvia meus pais falando, usando essa passagem bíblica e tal. Então aquilo entrou no meu coração, não consigo ler isso aqui sem vir à minha mente justamente essa questão, né? Que que quando esse camarada ele tinha dinheiro, e vamos lembrar, ele saiu da casa do pai cheio, rico, não é isso? Tendo uma condição financeira muito grande. E aí a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo. A Bíblia narra vivendo dissolutamente, sem nenhum tipo de freio, né? Vivendo uma vida completamente errada, de bebedeiras, de meretrizes. Não é o que o próprio irmão acusa ele quando ele volta para casa? Né? Então, daquele jeito, esbanjando, até que chegou uma altura do campeonato que acabou tudo. Meu irmão, e por mais que a pessoa tenha, aonde só tira e não põe, vai acabar. É verdade, não é? Não importa quanto tenha. E chegou um momento, então, que acabou. Mas eu fico imaginando, e como eu dizia há pouco, né? Eu sempre ouvia falar disso, eu fico imaginando que enquanto ele está ali esbanjando, né? E sem nenhum tipo de controle ali dos seus gastos e tal. Você acha que ele tinha muitos amigos? Que não faltava era gente para estar ali, rapaz, paga um negócio aí para mim, mas para já, não é assim? O que não faltava era amigo, mas a partir do momento que faltou o dinheiro, acabou também os amigos. E aí ele se viu numa situação, sem ter nada, passando necessidade, e a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Aí ele vai até um dos cidadãos daquela cidade. Gente, é mera especulação minha, mera imaginação, tá? Não estou afirmando que isso está na Bíblia. Mera imaginação minha. Mas para ele ter procurado, para ele pensar, poxa vida, para quem que eu posso pedir ajuda? Já sei, vou pedir para o fulano. Provavelmente que ele conhecia o fulano. Provavelmente era um daqueles que, quando a coisa estava boa, você está entendendo? Andava com ele. Fulano, você é tão meu amigo, rapaz. Acabou meu dinheiro, acabou tudo. Eu já te ajudei tanto, já paguei tantas rodadas de bebida para você. Já banquei tantas saídas nossas aí na noitada. Rapaz, o que você pode fazer por mim? Não posso fazer nada por você, não. A única coisa que eu posso fazer, tem ali meus porquinhos, vai lá tomar conta deles. Me parece que era um serviço que ninguém queria fazer. Não é isso? Agora, perceba que mesmo ele trabalhando para esse homem, a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Amém. E nós precisamos, então, tomar um cuidado muito grande, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre relacionamentos interesseiros. Você já teve algum amigo interesseiro? Alguém já teve aí? Né? Meu irmão, o que não falta são pessoas interesseiras, que vão estar perto de você quando você tem algo a oferecer. Mas a partir do momento que você já não tem mais a oferecer aquilo que a pessoa quer, pronto, você já não vale mais nada. Porque aquele relacionamento, né, foi construído em cima do interesse. Então, quando o interesse acaba, também acaba o relacionamento. Você está entendendo? Né? É aquela pessoa que você ajuda, 1, 2, 3, 5, 10, e aí em algum momento a pessoa ela coloca na cabeça dela que é tua obrigação ajudá-la. Ela deixa de ser grato porque você está ajudando. E no dia que você fala assim, olha, me desculpe, mas eu não posso mais lhe ajudar. Pronto. É pior que xingar a mãe dele. Você acabou de arrumar um inimigo. E não, essas coisas não acontecem, gente? Né? Mas por quê? Porque era simplesmente
um relacionamento, né, interesseiro. E aí a gente abre a Bíblia, além dessa passagem, que é tudo bem, essa ideia fica nas entrelinhas, não é tão claro assim na Bíblia, mas essa ideia fica nas entrelinhas aqui. Mas a gente abre, por exemplo, Provérbios 19, e aí eu gostaria que você fosse lá comigo, ou acompanhasse aí pelo monitor, como você preferir. Provérbios 19, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. As riquezas granjeiam o quê? Muitos amigos. Você ter dinheiro, meu irmão, não vai faltar amigo, né? A Bíblia diz, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Gente, isso é verdade, não é? E aí a gente precisa tomar um cuidado com isso aqui em dois aspectos. Primeiro aspecto é nós tomarmos cuidado para não termos esse tipo de pessoa à nossa volta. Apenas relacionamentos interesseiros. Porque o grande problema disso é que, primeiro, que eu já falei, a partir do momento que o interesse acaba, também acaba o relacionamento. Você já viu casamento que acaba quando vem crise financeira? Né? Tá tudo às mil maravilhas. Veio uma crise financeira, pronto, acabou o casamento. Por quê? Acabou o interesse, acaba o relacionamento também. Então isso é um sinal. Não vou colocar tudo no mesmo pacote, claro, né? Mas isso é um sinal que provavelmente se tratasse de um relacionamento interesseiro. Então nós precisamos tomar cuidado, porque além de você achar que tem um amigo, mas na verdade você não tem, porque na hora que acabou o interesse, acabou o relacionamento, ainda corre um segundo perigo, problema. Porque quando você tem do teu lado um amigo interesseiro, essa pessoa discorda de você? Não. Essa pessoa aponta quando você está errado? Não. Sabe aquela turma que fica em volta do rei, né? E que ri de todas as piadas dele, por mais sem graça que seja, que aplaude antes do discurso acabar, né? Que fica ali só para... tem isso ou não tem? Tem, que mais tem. É aquela turma que fica ali e tal, bajulando. Mas por que está todo mundo ali? Porque o cara é o rei. A hora que ele perdeu o cargo, a fama, some aquela cambada tudo em volta do camarada. E o grande perigo disso, e aí vamos ser sinceros, para o nosso ego é mais gostoso você ter um bajulador do teu lado do que um amigo verdadeiro. O nosso ego é mais gostoso, porque o bajulador, ele nunca vai dizer que você está errado. Por mais errado que você esteja, ele vai, como eu gosto de usar essa expressão, ficar batendo palma para maluco dançar. Né? Ele vai ficar dizendo, não, você está certo, você tem razão, não, é isso aí mesmo, não, eu concordo contigo. O amigo verdadeiro é aquele que aponta o dedo na tua cara e diz, não, dessa vez eu não posso concordar com você está errado. Não é assim que faz. Né? Agora, para o nosso ego é mais gostoso ter o bajulador. Só que você se cercar de bajuladores, meu irmão, você está andando, caminhando para o precipício e tem um monte de gente dando tapinha nas tuas costas e te aplaudindo. Esse é o perigo. Né? Então nós precisamos, por um lado, tomar cuidado para não nos cercarmos desse tipo de pessoa, mas, por outro lado, tomar um cuidado para nós não sermos esse tipo de pessoa. Que se aproxima de alguém, né, que busca um relacionamento com alguém por um interesse, não por aquela pessoa, mas por aquilo que aquela pessoa pode me proporcionar, pode me dar. Porque isso é algo muito pequeno, muito baixo. Você está entendendo em nome de Jesus? E nós precisamos, então, tomar um cuidado com isso. Como eu disse, a Bíblia diz, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa.
Só que do mesmo jeito que a Bíblia fala isso, a gente volta um pouquinho, Provérbios 17, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, em todo tempo ama o amigo. E na angústia, o que acontece? Nasce o irmão. É esse o padrão que Deus espera de cada um de nós. Que o tempo todo, se a pessoa está rica ou está pobre, amém? Se a pessoa está na fama ou ninguém conhece ela, se a pessoa está bem falada ou mal falada, assim por diante, em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Porque você sabe que é nos tempos difíceis é que você conhece os teus verdadeiros amigos, não é assim? É na angústia, é no sofrimento, onde todo mundo corre. E aí tem alguém que diz, não, cara, eu tô contigo, eu vou te ajudar, ó, tamo junto. Aí você diz, opa, acabei de descobrir que realmente eu tenho um amigo. E é nesse momento que aquela amizade acaba se tornando uma irmandade, nasce um irmão. As melhores amizades são forjadas nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que são forjadas as melhores amizades, então, que nós temos. Verdade, não é? E é o que a Bíblia está falando. Então, nós precisamos, repito, de um lado, tomar cuidado para não ser esse tipo de gente, ou melhor, para não nos cercarmos desse tipo de pessoas, por outro lado, de nós não sermos esse tipo de pessoa. Eu lembro de um irmão que contou para mim uma vez, eu, claro, já vi isso acontecer inúmeras vezes, né, nos meus poucos anos de vida, diga amém, isso, obrigado, né, mas eu lembro desse irmão contando para mim, né, era um irmão assim, da igreja, mas que, né, como a Bíblia diz, em todo tempo ama amigo, na angústia nasce o irmão, né? Então, assim, a gente tinha uma amizade grande, tem até hoje, né? E eu lembro desse irmão, um dia ele estava contando para mim, né? Ele tinha um barco de pesca e tal, gostava de pescar, e ele dizia, pastor, tinha uma época na minha vida que eu meio que bancava tudo. O pessoal chegava para mim, ô fulano, e aí rapaz, quando é que a gente vai pescar? Ô, vamos lá, vamos marcar aí. Ah, tal dia aí, pastor, enchi o barco, tinha que uns ficar esperando para lá de fora, porque, né, que aparecia um monte de gente. Ah, vamos fazer um churrasco, opa, vamos fazer. Eu ia lá, comprava, bancar pastor, mas não faltava gente na minha casa. Tinha fila para entrar lá. E aí ele disse, e assim ele ia indo. Aí ele disse, mas pera lá, esse negócio não está certo. E aí ele falou, pastor, mudei minha postura. O pessoal chegava para mim e dizia, ó, e aí, quando é que nós vamos lá pescar, vamos lá, né, de barco? Ele diz, opa, vamos aí, vamos marcar. Ó, geralmente a gente gasta tanto de diesel do barco, então vamos fazer o seguinte, quem vai? Nós três aqui, então quanto que está o litro? Vamos dividir por 3 aqui, dá tanto para cada um. E aí, rapaz, aquela costela, não, você tem que fazer uma costela daquela para nós. Opa, vamos fazer sim. Olha, eu gasto mais ou menos tanto aqui, então se a gente dividir aqui, né, dá mais ou menos tanto por pessoa. Ele diz, pastor, começou a sumir meus amigos tudo. Porque enquanto eu bancava, né, todo mundo queria estar junto, né? Agora, meu irmão, o que ele está fazendo é algum absurdo? Nada mais justo. Rapaz, você vai pescar no meu barco, o barco é meu. Eu estou te cobrando diesel. E você ainda está achando ruim. E eu que vou fazer a costela, não estou nem cobrando carvão, só a costela, ainda você está reclamando. Você está entendendo? Mas aí, some os amigos. E se eu fosse perguntar aqui, cada um teria uma experiência parecida com essa. Amém? Então, às vezes a gente quer ser muito bom, mas precisamos tomar cuidado para as pessoas não abusarem, então, disso, porque, repito, porque às vezes a gente
pode achar que está tendo amigos, mas na verdade não tem ninguém. Não tem ninguém ali. Então, esse cuidado nós precisamos ter. Porque as pessoas que agem, né, que têm relacionamentos interesseiros, o problema é mais ou menos esse aqui. Ó. Vamos abrir a Bíblia, Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 24. Eu falava desse texto no domingo passado, quando eu fiz aquela oração de imposição de mãos, baseado nesse texto bíblico, tá? A Bíblia fala que Jesus pega um cego de nascença, tira ele para fora da aldeia, toca nele e faz uma pergunta para ele. E aí, você está vendo alguma coisa? Ele responde assim no 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Gente, eu não sou louco, tá? Eu sei que o que esse ceguinho está falando é que a visão dele, né, agora já não é mais cego, está enxergando. Então, como eu disse a semana passada, o milagre já aconteceu. Já está vendo alguma coisa, não enxergava nada, agora está vendo. Mas essa expressão que ele usa é para dizer assim, ó, está meio borrado, está meio embaçado, eu não estou vendo direito, mas ele nunca tinha visto. Então aquilo que ele está vendo já, né, ele diz, olha, eu vejo homens como árvores que andam. E repito, eu sei que ele está falando de como estava a visão dele natural. Só que eu quero pegar essa frase dele para dizer que tem muitas pessoas com uma visão, naturalmente falando, perfeita. Mas que a exemplo desse homem, também vê os homens, as pessoas, como árvores que andam. Isso quer dizer o quê? Que olha para as pessoas e não vê uma pessoa, um ser humano, vê uma coisa, vê um objeto. Amém? Porque entenda bem, as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Agora tem muita gente que ama as coisas e que usa as pessoas, ou não? Arrisco em dizer que é a maioria das pessoas, infelizmente. Que ama as coisas, eu amo o meu celular, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, eu amo o meu relógio, eu amo essa roupa nova que eu comprei, eu amo essa bolsa aqui, eu amo sei lá mais o quê. Mas não tem esse mesmo amor pelas pessoas. Pelo contrário, usa as pessoas. Olha para as pessoas dizendo, o que essa pessoa pode me dar? O que essa pessoa pode fazer por mim? Você está entendendo? Mas quando esse homem fala isso, a Bíblia diz, vamos continuar, versículo 25, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Opa, isso é árvore. Ah, não, isso é homem. Isso são pessoas. Ele conseguia distinguir uma coisa com a outra. O que me mostra aqui que Jesus diz, opa, beleza, você está enxergando, já melhorou, mas ainda tem algo a ser corrigido, que eu não posso deixar a tua visão assim. Amém? E a nossa visão nunca pode ser dessa forma. Sem contar, meu irmão, eu até comentei alguma coisa sobre isso na semana passada também, sem contar que tem muita gente que ama mais um animal do que ama um ser humano. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. E aí nós, como pais, fica um alerta aí para os pais, precisamos tomar um cuidado muito grande, porque tem muito pai que
por não dar atenção devida aos filhos, por não ter tempo para os filhos, por não estar presente na vida dos filhos, então se sente um tanto quanto culpado e começa, para tentar compensar, encher a vida dos filhos de presentes. Não é assim? Dando alguma coisa, comprando tênis da marca mais cara que tem, e disso e daquilo, para de alguma maneira tentar compensar a sua ausência ali ou alguma coisa parecida. E vão criando muitos filhos interesseiros. Muitos filhos olham para os pais e não amam os pais, e não respeitam os pais, e não honram os pais. Simplesmente vê na figura do pai e da mãe alguém para lhe dar algo, para lhe prover algo. Ah, e se não der, não é assim? Mas muitos não é nem culpa das crianças, é culpa dos pais que criaram assim, que criaram dessa forma. E nós precisamos tomar um cuidado para não criarmos uns monstrinhos. E você vê por aí que tem muito pai e mãe criando um monstrinho dentro de casa. Entende o que eu estou falando? Né? E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com relação a isso, em nome de Jesus. Bom, mas eu creio que você entendeu bem, eu tratei até agora a respeito de relacionamentos interesseiros, pessoas com pessoas. Pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, que foi o que eu mais tratei, e assim por diante. Mas aí eu e você precisamos parar e pensar, porque a gente também tem relacionamento com Deus, ou pelo menos precisamos ter. E será que o nosso relacionamento para com Deus também não é um relacionamento interesseiro? E por favor, eu não quero ser hipócrita de forma nenhuma. Porque interesseiro, cada um de nós, pelo menos um pouquinho somos. Amém? Não vamos nos enganar. Não vamos ser hipócritas. É óbvio que cada um de nós tem ali a sua porção, né, de ser interesseiro. Mas nós precisamos tomar cuidado para não ser justamente isso que é o ponto principal do nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu falava com relação à amizade, é a mesma coisa. Porque se a gente tem um relacionamento com Deus interesseiro, a partir do momento que o interesse acaba, o relacionamento acaba. E aí pode se acabar por dois motivos. Ou eu tenho um interesse, eu quero que Deus faça algo na minha vida, mas Deus não fez. Ah, não, então eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, porque Deus não fez o que eu quero. E infelizmente a gente vê isso por aí? Muito. Eu sempre conto a história lá quando eu era... quase saiu quando eu era jovem. Ainda bem que eu não falei isso, né? Mas quando eu fazia parte da juventude da igreja, isso ficou melhor, né? Eu lembro de um rapaz, já contei aqui várias vezes, que a gente foi visitar e tal. Rapaz, pode dizer, casado, já era um jovem casal, né? Mas a gente foi visitar ele um dia, que sumiu da igreja. Ô, fulano, não vi mais, aconteceu alguma coisa, está doente, teve que fazer uma viagem, o que foi? Diz, não vou para a igreja, não. Como assim? Você está brincando, né? Não vou lá não, mas por quê? Ah, Deus não faz nada pela gente. Rapaz, mas ele deu o filho dele. Já não é suficiente? Já não estava... Não, Deus não faz nada pela gente. Eu sempre conto que ele tinha um Fusca assim, né? E isso o quê? Mais de 20 anos atrás, quase uns 25 anos atrás. Ele diz, eu queria trocar de carro. Não troquei, não. Deus não faz nada pela gente, não. Quer dizer, a salvação não é importante. Como eu falei, Deus ter dado o filho dele não é importante, a paz, o perdão, não, nada disso é importante. Mas se Deus tivesse me abençoado de eu trocar meu Fusca, ai, Deus é bom. Você está entendendo? É um relacionamento que interesseiro.
Então, a partir do momento que ele não conseguiu aquilo que ele queria, acabou o relacionamento com Deus. Olha que coisa séria. Agora, às vezes acontece diferente. A pessoa tem um interesse, ela começa a buscar por alcançar aquilo, e está buscando, e aí vai e consegue e alcança. Mas basta ela conseguir o que ela queria, também acabou o interesse, porque eu já consegui o que eu queria. Então agora eu não preciso mais de Deus. Por que eu preciso de Deus? Eu já consegui o que eu queria. E o relacionamento também acaba. Eu acho que você já viu isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Alguém que vem para a igreja, e às vezes a pessoa se firma com Jesus para buscar por um familiar, para buscar por filho, pelo marido, pela esposa, pelo pai, para buscar por um familiar. E a pessoa começa, às vezes passa anos na igreja orando, Deus salva meu familiar, Deus converte, Deus faz um milagre. Meu irmão, o familiar mal acabou de se converter, a pessoa se esfria na fé. Eu já vi isso muito acontecer. É aquela mulher que passa anos na igreja buscando pelo marido, o marido se converte, ela sai. Por quê? Porque era o interesse que ela tinha. Agora alcançou o interesse, acabou o relacionamento. E aí a gente vê que daí agora o marido se converte e começa a buscar para a esposa voltar. Olha que loucura, gente. Mas não é o que acontece muitas vezes? E eu e você precisamos olhar para dentro do nosso coração se nós não estamos buscando a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Porque se nós estamos buscando a Deus por algo que Deus pode fazer, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos usando a Deus. Você está entendendo a diferença? Eu uso Deus para alcançar aquilo que eu quero. E, infelizmente, muitas pessoas têm baseado o seu relacionamento com Deus dessa forma. Eu poderia citar vários exemplos da Bíblia, mas eu gostaria de ver um com vocês. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo de número 4. Vamos para lá. Aqui a Bíblia fala da história do rei Uzias. Segundo Crônicas 26, 4. E diz assim, ó: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Olha essa frase me chama muita atenção, porque deu-se a buscar a Deus. Isso mostra para nós uma entrega em buscar o Senhor, não é isso? Ele se deu nessa busca, ele se entregou nessa busca, ele buscava a Deus mesmo, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar. Aí, dos 6 em diante, começa a citar várias vitórias dele, várias conquistas. Depois você pode ler na sua casa e vai citando várias vitórias, várias coisas que ele conquistou. Vamos dar um pulo lá para o versículo 15, só para ganhar tempo. Depois você pode ler, como eu disse, na sua casa. No versículo 15, ainda está falando de tudo que ele realizou, de tudo que ele conquistou. E aí diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe. Mas por que tudo isso aconteceu na vida dele? Porque foi maravilhosamente ajudado. Ajudado por quem? Por Deus. Tudo que ele conquistou porque foi maravilhosamente ajudado. A Bíblia diz, até que se tornou forte. E aí diz o 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso
no altar do incenso. E o final da vida dele é ele leproso. Esse homem que a Bíblia diz que ele deu-se a buscar a Deus, que Deus o fez prosperar, que ele foi maravilhosamente ajudado, que a sua fama voou até muito longe. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor até que se tornou forte. Quando ele alcança o que ele tanto almejava, quando ele consegue o que ele tanto queria, você está entendendo? Aí ele já não precisa mais de Deus. Eu cheguei onde eu queria. Acabou o interesse. Se acabou o interesse, acabou também o relacionamento. E aí o coração dele se exaltou até que ele transgrediu contra o Senhor. Olha que relato triste da vida desse rei. Meu irmão que tinha tudo para ser um dos maiores exemplos para mim e para você. Sim ou não? Mas ele se tornou um grande exemplo de uma busca interesseira. Foi alguém que, quando se viu na oportunidade de ser rei, e ele tinha uma meta, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de grandeza. Ele diz: eu quero uma nação forte, uma nação poderosa, eu quero que Israel venha viver como era nos dias da sua glória. Eu quero me tornar um grande rei de Israel, se possível o maior rei de Israel. Eu quero ser conhecido no mundo todo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ele diz: como é que eu faço para conquistar isso? Ele olha para a história dos seus antepassados, do seu próprio pai Amazias, que a Bíblia cita. Quem sabe olhou mais para trás dos seus antepassados, Davi, Salomão, e diz: bom, o melhor jeito para conseguir o que eu quero é fazendo o quê? Buscar Deus. Mas eu estou interessado em Deus? Não, eu quero, ele, entenda, ele usou a Deus para conseguir o que ele queria. Essa busca não estava focado em Deus, em quem Deus é. Essa busca estava focado no que Deus podia proporcionar. E eu e você precisamos parar e olhar para dentro do nosso coração, se quem sabe o nosso relacionamento com Deus não é baseado simplesmente em um interesse. Que a partir do momento que a gente conseguir aquilo que a gente quer, tá bom, Deus, o Senhor já me providenciou o que eu queria, agora para mim tá bom, não preciso mais te buscar. E entenda, às vezes a pessoa sequer se desvia, sai da igreja, ela já não busca mais como ela buscava antes. Ela já não tem aquela empolgação para vir para a igreja, para ler a Bíblia, aquilo tudo que ela tinha antes, porque afinal de contas ela já conseguiu o que ela queria. E se eu e você formos um pouquinho sinceros com a gente mesmo, a gente vai ver que muitas vezes isso já habitou no meio do seu coração. Porque quem sabe, muitos de nós já não buscam Deus como já buscou um dia, quando tinha interesse que Deus fizesse algo. Amém? E repito, não vamos ser hipócritas. Em cada um de nós há um pouquinho disso, desse interesse. Mas não pode ser dessa forma. Não pode ser baseado nisso, a ponto de alcançar o que eu quero, agora não preciso mais de Deus. A gente olha para outros dois reis de Israel, Davi e Saul. Os dois pecaram. Os dois erraram. Se a gente colocar na balança o pecado de cada um deles, claro, dentro da nossa visão, dentro do nosso conceito, estou falando que seja o conceito de Deus, dentro do nosso conceito, o pecado de Davi foi muito mais sério e mais grave que o pecado de Saul. Amém? Mas a Bíblia diz que quando Saul, ou melhor, quando Davi, ele se arrepende, o que ele busca, o que ele quer, né? Na oração dele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua
presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não fala de coroa, ele não fala de trono, ele não fala de reino, ele não fala de posição, ele não fala de riqueza, ele não fala de fama, ele não está preocupado com nada disso. A preocupação dele é eu ferir ao Senhor. Quando ele diz assim, Senhor, contra ti somente pequei. Ele pecou só contra Deus? Não, se a gente for ver, ele pecou contra outras pessoas, principalmente Urias. Mas o que ele está dizendo? Ele diz, Deus, o que mais me dói é que eu feri o teu coração. A pior situação para mim não é o que o meu pecado causou na nação ou na vida de uma pessoa. O pior do meu pecado é como isso me afastou do Senhor. E ele está ali se arrependendo e dizendo, eu não quero estar longe do Senhor. Deus, eu não quero te perder. É isso que eu não quero. Eu não quero perder o teu Espírito Santo. Eu não quero sair da tua presença. Davi busca Deus por quem Deus é e não pelo que Deus pode fazer. Saul, quando peca, Samuel vem repreendê-lo, e ele a princípio está lá teimando, e não, eu não fiz, daqui a pouco ele diz, tá bom, pequei, já que você quer. Mas ele diz, mas vai lá e me honra diante dos anciãos do meu povo. Ele não está preocupado com Deus, como aquilo abalou o relacionamento dele com Deus. Ele não está nem aí para Deus. Mas ele está preocupado com o reino, com a aparência, como aquilo ali poderia prejudicar o seu reino, a sua fama, a imagem dele perante as pessoas. Você está entendendo em nome de Jesus? Por isso que Davi foi perdoado e que Saul não. Então eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Senhor, me livra disso, tira, Pai, toda a busca interesseira da minha vida. Eu quero te buscar em verdade, em sinceridade, em nome de Jesus. Amém. E que eu e você, como tanto eu falava aqui, possamos olhar para dentro de nós. Se nós identificamos isso, vamos diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Senhor, eu estou envergonhado, Deus. Eu estou envergonhado, porque hoje o Senhor veio assim e descortinou o meu coração. Hoje o Senhor me mostrou que, na verdade, eu tenho te buscado simplesmente porque, não pelo quem o Senhor é, mas por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu estou com vergonha de mim mesmo, Deus. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir que o Senhor me ensine a te buscar por quem o Senhor é, porque isso é um relacionamento verdadeiro. Amém. Porque se Deus fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, não mudou nada. Porque eu não estou buscando pelo que Ele faz, eu estou buscando por quem Ele é. E é isso que, é dessa forma nós precisamos buscar Deus. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.